Montgolfier, tá? Olha só, um se chamava Anunay e nasceu em 26 de agosto de 740, né? E Joseph Michel é o primeiro, e Jacques Etienne o segundo, tá? Então, esses foram os irmãos que inventaram, criaram o balão, tá? O primeiro de voo de demonstração pública, né? Você está podendo assistir aí aqui no Instagram, não dá para ver, mas no YouTube vou colocar aqui no Instagram para você ver a imagem, tá? Não é uma foto, é claro, é apenas uma representação gráfica do evento que aconteceu lá numa apresentação pública em Anunay, é o nome da cidade, em 4 de junho de 1783. E aqui você tem o manuscrito deles, tá? Tem o manuscrito deles descrevendo a sua invenção, tá? E o modelo do balão aí no Museu de Bruxelas. Então ele era alguma coisa parecida com isso. Outra vez aqui com amarras em voo, né? Algumas figuras bem interessantes, tá? Tem aí uma controvérsia, né, que está escrita aqui, inclusive, ó, que é a comunidade, né, lusófona atribui a invenção do balão ao padre jesuíta português Bartolomeu de Gusmão, quase 80 anos antes, em 1709. Esse padre era nascido no Brasil e teria conseguido a ascensão de um balão cheio de ar quente, a qual chamou de passarola, tá? Então, você vê que já tem aí uma diferença aí, né? Já temos aí uma diferença. Deixa eu achar aqui a minha apresentação. Está aqui a apresentação, compartilhar essa guia. E você já está vendo de novo, então, aí no Instagram e no YouTube, aquela figura que eu iniciei falando desses irmãos Montgolfier. Vamos para frente na história. Então, pensa aí um pouco. 80 anos antes, Bartolomeu de Gusmão, aqui no Brasil, criou aqui no Brasil, ou não sei se foi aqui no Brasil ou fora daqui, como vocês viram, não estava muito explícito ali, não deu para ler tudo para saber corretamente, mas criou o primeiro balão. Então tem aí uma controvérsia, como sempre tem também na história da aviação, né? Então temos aqui também. Vamos para a próxima. Também em 1782, Jacques Charles usou hidrogênio para encher um balão que projetou e voou a uma distância de 25 quilômetros entre Paris e uma pequena cidade. Deixa eu selecionar isso aqui. Vamos procurar esse cara. Vamos ver também se tem alguma coisa. E voou, então, 25 quilômetros entre Paris e uma pequena cidade nos arredores. O hidrogênio é 14 vezes mais denso, menos denso do que o ar. Então vamos voltar aqui no Google novamente e vamos procurar então esse cidadão aqui, Ctrl V, Jacques Charles, tá? Físico e inventor francês. Físico e inventor francês. Então tá aqui a foto do cidadão, tá? Que também voou, fez um balão e voou também nessa mesma época aí, mesmo ano, inclusive, né? Dos irmãos Montgolfier, né? Só que ele usou hidrogênio, né? Porque você viu ali no Montgolfier que eles usaram ar quente. Já aqui não. Aqui ele usou hidrogênio. Agora, hidrogênio tem um problema, vocês sabem disso, né? E a gente vai falar dele daqui a pouquinho. Mas vamos, na sequência aqui, ver o nosso próximo. Qual é a nossa próxima imagem? Olha lá, 1804, né? Qual foi o primeiro? A nossa imagem não, a história, né, do balonismo, né, do balão no mundo. Em 1804, Joseph Gay-Lussac vocês já conhecem, né? Eu aprendi isso aí no segundo ou no primeiro grau. Conseguiu a façanha de alcançar a altitude de 7 quilômetros e, aproveitando a oportunidade, ele colheu amostras naquela altitude para fazer estudos. Que amostras? Amostras de ar, consequentemente. Ele abriu um tubo e fechou o tubo. Então, ele conseguiu ar naquela altitude para tentar, então,
analisar como é que era o ar naquela altitude. Vamos para frente. Gay-Lussac, vocês aprendem na escola. Só no início do século XX surgiram, então, os balões destinados realmente, tá? Os balões destinados realmente ao transporte de passageiros, os grandes zeppelins, tá? E eles vieram competindo com os mais luxuosos transatlânticos da época, porque, na verdade, eles eram transatlânticos, só que não iam pelo mar. Transatlântico não significa que vá pelo mar, significa que atravessava o Atlântico naquela época, tá? Então, competiam com os mais famosos dos transatlânticos, e um desses balões fez a volta ao mundo em outubro de 1929. Então, olha aí a história, né, acontecendo dos balões dirigíveis. E tudo isso porque aconteceu esse acidente, né, infelizmente, essa semana, com o balão da Starship, o balão dirigível da Starship, e nós vamos então falar daqui a pouquinho dele. Em 1937, um desses balões movido a hidrogênio, o Hindenburg, explodiu e provocou um incêndio de grandes proporções. E o acidente pôs fim, então, a esse curioso meio de transporte. Que triste, né? Infelizmente, foi bastante triste, tá? Ter acontecido isso, porque ali encerrou toda uma era de transporte aéreo de passageiros já. E nos dias atuais, o que acontece? Por que o Hindenburg explodiu? Ele explodiu porque ele era cheio de hidrogênio. Agora, o que aconteceu? Realmente ninguém sabe. Mas a gente vai conversar, comentar um pouco aqui daqui a pouquinho, tá? E nos dias atuais, a gente usa o hélio, porque o hélio não é inflamável, tá? É usado para estudo do clima, da atmosfera, tá? Balão meteorológico, de publicidade, porque é menos perigoso. E esse balão da Airship, ele realmente ele era um balão que não era, digamos assim, não era preenchido com hidrogênio, graças a Deus, ele era preenchido com hélio. Temos aqui, ó, esse é o Airship, tá? Que está aqui, você deve estar vendo aqui no mouse, tá? Aqui nós temos um dos zeppelins nazistas, o Hindenburg está atrás de mim aqui, depois eu vou mostrar a figura. Esse é um da Goodyear, lá dos Estados Unidos, que já andou aqui pelo Brasil. Tá? E esse aqui é um outro, é o Zeppelin, provavelmente é o Hindenburg também, tá? Aquele que explodiu. Mas agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos compartilhar umas páginas aqui e conversar sobre isso, tá? Inclusive, depois, no final, eu vou carregar os vídeos aqui para a gente... Agora, por que isso? Porque nós estamos aprendendo sobre balões, tá? Dirigíveis. Lá no fim, nós vamos ter mais condição de enxergar aquele acidente e ver realmente, tentar nós mesmos analisarmos o que aconteceu ali. E é claro que não vai ser um chute. Eu tenho informação de piloto que se comunicou com a Airship, que passou para mim o comunicado da Airship, dizendo o que aconteceu, etc, etc. Então, fique até o final, que você vai ter informação muito clara e muito precisa do que realmente aconteceu. Porque não vai haver investigação. Como eu disse no início, o Airship, ele é um modelo de balão dirigível experimental. E quando não é um avião homologado, não existe essa investigação, a não ser pela polícia, naturalmente, e pela própria empresa. Mas a investigação oficial feita pela ANAC, isso não deve ocorrer, tá? Pelo menos não é normal que isso ocorra. Então, vou aqui compartilhar algumas telas aqui com vocês, agora, daqui para frente, para que a gente possa conversar. Então, vamos falar, por exemplo, eu acho que o mais legal é falar lá do tempo da Segunda Guerra Mundial, né? Então, olha essa notícia aqui, ó. Olha essa notícia aqui. Dirigível norte-americano K-110 fazia patrulha em defesa no Porto de Santos durante a Segunda Grande Guerra. Você sabia que isso aconteceu, que isso era normal de acontecer aqui no Brasil? Olha ele aqui, ó. Foi esse aqui, o K-110, tinha uma tripulação de 10 homens, era equipado com metralhadora calibre 50, radar, equipamento de detecção de submarino e 4 bombas de profundidade. Então, meu amigo, não pense que isso é uma grande novidade. Você vê que lá nos anos 40, né, durante a Segunda Grande Guerra Mundial, eles já existiam. E te digo mais, eu vou verificar daqui a pouco, mas eu fiz já uma pesquisa, mas
Você vai ver que se bobear até na Primeira Guerra eles já existiam, só que de uma maneira diferente. Tá? Eles eram usados de maneira diferente. Olha aqui, ó. Esse cidadão se chama João Willer, era tripulante do K-110 quando passou por Santos em 44. Ele mesmo tirou fotos da cidade como mostrado acima. Olha aí, ó. Olha a oportunidade que você está tendo de ver Santos em 1944, meu amigo. É brincadeira um negócio desse? Olha aí o que era. Praticamente nada, né? E aqui alguns fragmentos santistas aqui do passado também, tá? Praia do Gonzaga, etc. Bom, então, olha, esse blog, quem editou foi o jornalista Sérgio Williams, tá? Então, estou dando a ele o devido valor por ter feito isso aqui. Então, ele patrulhava por aqui, cara. Ele patrulhava, ele tomava conta da costa. Por quê? Porque os submarinos alemães se aproximavam da costa aqui, como sabia que a gente era aliado do governo americano, e o governo americano vinha buscar suprimentos, tinha base lá em Natal, não sei se você sabe disso, tinha base em Natal. Então, eles punham tudo para proteger o Brasil, não só o Brasil, mas a costa brasileira, os navios mercantes brasileiros, dos submarinos que vinham lá, os famosos U-Boat, que vinham lá da Europa afundar navio americano e navio brasileiro aqui. É mole ou você quer mais, meu amigo? Não é brincadeira, não. Vamos parar essa tela aqui, vamos compartilhar mais uma tela com vocês, com mais um assunto, porque aqui você está vendo, sobre isso que nós temos que falar hoje aqui, aproveitando que houve esse infeliz acidente e que eu quero aproveitar para ensinar um pouquinho sobre isso, né? Sobre o balão. Mas por quê? O que tem a ver com aeromodelismo isso aí, tá? Olha, se você entrar aqui, você não vai encontrar, tá? Porque vai ser importado. Mas se você entrar aqui, ó, no Mercado Livre, por exemplo, eu vou ficar na outra tela, me desculpe vocês aí do Instagram, para ver no YouTube é melhor, tá? Mas está aqui, ó. Então, no Mercado Livre, eu entrei hoje e vi lá a venda, mas é uma compra internacional, etc.